Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Conexão Vértice. O nosso objetivo aqui hoje com essa mesa é trazer assuntos que parecem complicados, mas na verdade não são. Nós queremos ajudar você a acessar o crédito rural, ajudar você a resolucionar os problemas na sua propriedade, sejam eles de cunho de agrimensura, sejam eles ambientais, sejam eles de questões jurídicas. Nosso objetivo é ajudar vocês a desenvolverem suas propriedades. Bom, pessoal, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o crédito rural, fazer uma breve introdução aqui do que a gente faz lá, tá? Então, o produtor nos procura precisando de financiamento, né? Ele quer fazer um investimento, ele quer fazer um custeio. O nosso primeiro passo é analisar a documentação. Então, qual que é a primeira documentação ali? Matrícula do imóvel que vai ser beneficiado ou vai ser dado garantia. Então, às vezes o produtor chega até nós e esse imóvel não tem uma matrícula ainda, ele é uma posse. Né? E em 99% dos casos, os agentes bancários eles não aceitam esse imóvel. E aí, o que eu faço, Wellington? Como é que eu lido com esse produtor que ainda não tem uma matrícula? Qual a solução para ele? É um problema comum e frequente, né? Porque a maioria das áreas dentro do estado ainda não estão regularizadas. Porém, hoje, através da extrajudicialização, conseguimos resolver esse problema de várias formas. Temos a adjudicação, onde a pessoa tem o instrumento, ou seja, tem o contrato, tem todos os comprovantes de pagamento, tem testemunhas que podem ir ao cartório e demonstrar que adquiriu essa propriedade, mas apenas não fez através da escritura pública e pode ser regularizado através da adjudicação. Temos também o uso capião, seja ele o extraordinário ou outra modalidade, que também, em não tendo litígio, pode ser feito através do provimento 26 e 73 do TJMT, diretamente no cartório. Para ambas as situações, precisa da presença do advogado, ou seja, da figura do advogado, para poder estar fazendo o requerimento. Não sendo possível fazer através da extrajudicialização, ou seja, dos notários e registradores, temos a hipótese ainda do Poder Judiciário. Existem algumas exceções às regras, né? Principalmente o Pronaf-A, que exige apenas com o contrato de cessão de uso com o INCRA, entrega no momento da homologação, lembrando que precisa cumprir o prazo, principalmente da cláusula resolutiva de 10 anos, para poder ter o título final. Então, assim, hoje, seja através das formas administrativas ou judiciais, existem vários caminhos para chegar-se até a matrícula. Então, mesmo que ele seja um pronafiano, que é nosso, vamos colocar assim, uma escala de produtores, é o produtor mais iniciante, vamos colocar assim, né? Ele precisa de um advogado para resolver essa questão da posse. Então, da posse para partir da matrícula, precisa de vocês. Não. Se ele tiver já o contrato junto ao INCRA de cessão de uso devidamente homologado, existem algumas linhas de crédito para os assentados que estão homologados. Lembrando que a homologação é a fase que antecede a titulação. E se ele já cresceu um pouquinho mais, ele saiu do nível pronafiano e se tornou um pronamp, ele já fatura aí mais de 500 mil bruto por ano. Ele não é mais um pronaf, né? Como que a justiça lida com essa pessoa? Aí ele precisa de ter o título, ou seja, definitivo, que é a matrícula, que aí, em caso de uma aquisição de que não foi feita transferência, mas aquele imóvel tem matrícula, podemos fazer a adjudicação. Em caso de uma área que a pessoa apenas ocupa, ou seja, cumpre a função social, ela pode, através da excelente equipe da Vértice, procurar o Intermate, pedir uma certidão para fins de uso capião, e em aquela área já sendo titulada, ela pode adquirir através do uso capião, demonstrando os requisitos, cumprindo a função social, em sendo o caso do uso capião extraordinário, 10 anos com benfeitoria e 15 anos sem benfeitorias. Em caso dessa área ser do Estado, existe uma forma de fazer aquisição originária diretamente no Intermate, através de um projeto e pagando o preço de pauta. E independente do tamanho da área, seja 50, 10 ou 1.500 hectares, por exemplo. Independente, esse é o processo. Para uso capião, sim. Já para aquisição ordinária, existe um tamanho de uma fração por CPF, por pessoa de que pode ser adquirida. Essa área é muito importante lembrar que por CPF você pode requerer junto ao Intermate até 2.500 hectares. Isso no âmbito estadual aí. Atingiu esses hectares de 2.500 hectares, você já não tem mais o direito. Então é muito importante, assim, até frisar que é um processo moroso, que levava um certo tempo lá dentro do órgão, mas hoje nós estamos vendo um grande avanço do Intermate, que esse tempo que era estimado em 5 anos em média, hoje ele está caindo. Hoje nós conseguimos aí um prazo médio de uns 3 anos a 5 anos
já conseguir ter esse título na mão. Esses 2.500 hectares são contíguos ou não? Não tem a Diferentes necessidade de ser contínuo as áreas. É uma soma de áreas por CPF. Você pode adquirir do estado até 2.500 hectares. Do estado. Agora, de outras pessoas, não tem uma limitação, assim, Não, esse processo. Você não pode ter 2.500 hectares no seu CPF. Se você atingiu esse quantitativo de área, você já não tem o direito a requerer. Tá? Então, essa é uma das restrições que tem aí para você requerer esse título junto ao Intermate. Ô Iago, e uma pergunta, você falou de por CPF, e pessoa jurídica pode fazer esse tipo de procedimento também? Sim, pode. Só que assim, a pessoa jurídica também tem os mesmos direitos de requerer, só que lá na frente, quando você está requerendo essa área, por obrigação do Intermate, isso aí entra no processo licitatório. Então não seja tão interessante você fazer isso em nome de uma pessoa jurídica, porque lá na frente vai abrir uma concorrência para caso tenha outros interessados, ele possa solicitar também requerer essa área em nome deles também. Bom, é que para crédito a gente pode atender tanto pessoas jurídicas quanto físicas, né? Mas é mais comum lá no escritório nós atendermos as pessoas físicas, né? Então, é mais interessante manter ali na PF mesmo. Vamos ver como é que vai mudar a lei agora, né? A gente ouviu uma conversa de que pessoa física está mais travado, né, para lidar com o crédito, né? Então temos que aguardar também. Cada ano é uma surpresa. A gente vai se adaptando às questões jurídicas, né, que mudam bastante no nosso país. Eu acredito que assim a pessoa física acaba tendo mais facilidade na aquisição originária, porque eles levam muito em consideração a questão da posse. Quem tem direito de adquirir a área do Estado? Aquele que demonstra a ocupação da posse. Para uma pessoa jurídica, eu acho que os entraves acabam sendo um pouco mais complicado. Diferente, Rafael, para o crédito, que para a liberação do crédito, as instituições preferem as pessoas jurídicas e as físicas como garantidoras. Em relação à matrícula, então, a gente pode ir por aqui, né? Então, primeiro, o produtor tem que ter matrícula. Caso ele não tenha, ele precisa procurar a equipe jurídica. Depois, a pessoa da agrimensura. Mas eu tenho uma pergunta, Rafael. Ele tem uma posse, ele vai procurar advogado. Ele precisa já de algum documento ambiental para ele dar início nesse processo? Normalmente, o que é muito solicitado para a gente é pelo menos ter o CAR, né? No caso aqui do estado do Mato Grosso, é o SINCAR, que é o Sistema Mato Grossense de Cadastro Ambiental Rural. E esse cadastro, ele pode ser feito tanto com a matrícula, também com alguns documentos de posse em específico. Não é qualquer documento. Às vezes a pessoa tem um contrato de compra e venda, e esse contrato ele não está atrelado a nenhum outro documento registrado, né? Não tem uma escritura pública, não tem uma matrícula, ele não tem mais nada. Isso acaba, na hora que chega no órgão ambiental, esse processo ele volta solicitando um documento legítimo, né? Aí tem que ser feito todos esses procedimentos que foram mencionados aqui. Rafael, e principalmente para essa situação, a extrajudicialização tem uma ferramenta muito utilizada, que é a escritura pública de constatação de posse. A gente requer junto ao cartório, ou seja, um notário, ele desloca ou o próprio tabelião ou um substituto até o local onde a gente está querendo demonstrar essa posse, certifica em loco essa ocupação, observa quem são os confrontantes, conversa com os confrontantes e como o notário tem fé pública, este documento ele é utilizado para poder demonstrar a posse. Utilizado muito, Iago, na questão da agrimensura, né, que precisamos demonstrar quem são os confrontantes. E muitas das vezes, infelizmente, em razão dessa falta de regularização fundiária, as pessoas que são os confrontantes, ou seja, os lindeiros, não têm um justo título, ou seja, um documento que consegue comprovar a posse. Não raro, a pessoa que está fazendo seu georreferenciamento ou a sua própria regularização tem que fomentar essa escritura dos vizinhos para ter legitimado o seu direito de regularização. Isso não é muito incomum no processo de georreferenciamento, nos capião, o senhor deve ver isso no seu dia a dia, mas a gente vê que é recorrente devido à precariedade de documentos, ou aqueles pequenos produtores que nunca correram atrás da regularização dos seus documentos, então eles vão produzindo, vão criando sua galinha lá em cima da área, vai fazendo o uso e não corre atrás porque pensa que é um gasto elevado, então ele não se assegura do direito dele, que todos nós temos o nosso direito. Então, devido à precariedade de documentos, estimativa de custo, muitas pessoas se retêm na reserva de ficar resguardado que dá posse, mas não vai atrás do seu direito de requerer esse domínio em nome dele. Então, é um ata notarial, um documento que comumente a gente usa aqui no escritório. Então, isso a gente está usando escrituras declaratórias de posse, ata notarial, o registrador vai até a área, conforme o doutor disse.
Então, isso é muito comum nos processos de regularizações fundiárias. E eu sei que é complicada essa questão, porque nos fazem muito essa pergunta, né? E tempo? Tem como vocês estimarem um tempo, assim, desse processo? Foi lá com o termo jurídico, gente? Eu sou leiga. Uma ata notarial? Isso. Não, a gente tem um tempo demora? O tempo ele é muito tranquilo e ele depende muito de comarca para comarca. A gente, com relação a estes atos, a gente tem a competência territorial. E aí, nesse sentido, se você tem um cartório que já tem um titular, que ele tem mais domínio com relação ao tamanho de equipe, ou seja, a administração do próprio cartório, é muito mais rápido, porque você entra em contato, você solicita, questão aí de uma semana, você já consegue estar agendando essa visita em loco e pagando o ato. A gente utiliza não só para fins do uso capião, que é a ata notarial de constatação, que ela é obrigatória, como principalmente para essas situações que o Iago aí citou, para poder demonstrar posse de terceiros lindeiros confrontantes na questão, seja do GEL ou qualquer outra regularização fundiária. Lembrando que para essas regularizações anteriores mencionadas, a adjudicação, uso capião, todo se faz necessário a ata notarial. Então, para sair da ata notarial, para ter uma matrícula, tem Olha, vamos falar do média? uso capião. O uso capião extraordinário, que ele era legitimado pelo provimento 26 e agora em dezembro de 2025 tivemos o advento do provimento 73, que trouxe um pouco mais de requisitos para fins do uso capião extraordinário. Antes a gente não precisava de um laudo fundiário demonstrando a localização geográfica e trazendo um monte de outros requisitos que o Iago vai falar um pouquinho para nós, porque eles estão aqui na construção de vários laudos, considerando que a lei mudou no final do ano. Perfeito. Isso, como muito bem dito pelo doutor aí, o provimento 73, ele entrou em vigor aqui a partir de meados de dezembro, ele é de novembro, mas em dezembro é que ele foi instituído e nós começamos a ver na prática isso aí ter uma devolutiva para nós, por parte do cartório. Que anteriormente nosso serviço como agrimensor era ir até o Intermate, faz esse levantamento em campo, é claro, pega a assinatura dos lindeiros, dos confinantes, dos proprietários, a gente instrui todo um processo junto ao Intermate, requerendo a certidão de uso capião, mostrando que realmente ele incide sobre um título, nós não estamos requerendo nada em cima de terras devolutas. Então, até então era mais tranquilo na parte fundiária para nós da agrimensura. Só que em novembro teve esse provimento 73 que veio a tomar vigência aí no estado, que agora não basta somente isso. Hoje nós temos que ir lá no título originário, fazer um estudo dessa área, de todas as matrículas que advêm desse título. Nós fazemos todo o estudo da reconstituição, quais são as matrículas que hoje existem. Nós temos que comprovar para o cartório, com toda a documentação, que a área que nós estamos requerendo está estritamente sobre a matrícula ou está sobre o pedaço que nós estamos requerendo o uso capião, não está incidindo sobre a área de terceiros. Então, nós fazemos uma análise no banco de dados do CIGEF, SEMA, com uma série de fatores que a gente elenca dentro desse laudo para poder mostrar para o cartório e dar segurança para eles fazerem a instrução do processo e que não resta dúvida ao cartório na hora de abrir essa matrícula. Então, assim, é um processo moroso, a gente ainda peca, não falo nós aqui do Departamento de Agrimensura, mas assim, nosso estado ainda tem muitos documentos que são precários. Então, falta registro nas folhas dos livros, a gente não consegue montar tão simples. Então, é um processo que se torna burocrático e moroso. A gente leva em torno aí de alguns bons dias só para montagem dessas matrículas, dessas cadeias, para poder fazer toda essa reconstituição e mostrar um laudo técnico para dar essa garantia para o cartório do que está sendo feito. Voltando, então, considerando o provimento 73, onde exige agora um pouco mais de documento, após fazer esse cumprimento deste laudo, da ata notarial, geralmente no cartório de segundo ofício, com o notário, é encaminhado para o cartório do primeiro ofício, onde o registrador vai fazer o registro desse uso capião. Essa ata notarial vai vir as impressões daquele notário, ou seja, que preenche os requisitos, e o registrador vai ter que verificar se foi cumprido a lei e intimar, ou seja, as respectivas pessoas. Principalmente, só é possível fazer uso capião de uma área que já foi titulada. Então, assim, aquelas pessoas que foram tituladas, de acordo com esse laudo fundiário, vamos saber quem são as últimas que estão ali na cadeia, tem que fazer essas notificações demonstrando que eles estão perdendo a propriedade em razão da prescrição, né? A propriedade, ela prescreve de acordo com esse prazo. No extraordinário, 10 anos se tiver benfeitoria e 15 anos se não tiver benfeitoria. Após intimado todos os necessários,
o registrador faz o registro, ou seja, onde sai a matrícula e o cliente fica satisfeito e você consegue Com buscar certeza. o crédito. Mas isso tudo partindo dos campeões. Se, por exemplo, o João comprou do seu Francisco a posse, é mais rápido. O João comprou de Francisco a posse e o Francisco ele tinha o domínio. A gente tem que entender, se o Francisco ele não tinha o domínio, o Francisco fez uma sessão de posse, né? E aí, com base nessa sessão, temos que chegar até quem tinha o domínio. Sempre e a gente vai no título primitivo. A gente vai usar o capítulo último que teve o domínio. Foi expedido a certidão, foi expedido o título pelo Estado. E aí, um vendeu para o outro que vendeu para o outro. Então, você vai usar o capítulo último que teve o registro. Antes, você podia fazer os campeão contra título. Então acaba sendo um pouquinho mais rápido, né, essa última. Isso. A extrajudicialização, ela facilitou muito. Antes, um processo judicial era extremamente moroso, 20, 30 anos. Hoje eu tenho experiências de uso capião que da data do início à conclusão levou 6 meses. Como também tenho experiências de uso capião que tem 3 anos, que eu venho tentando concluir o registro em razão de várias situações que foi exigindo, principalmente o provimento 73, que exige agora este laudo, porque a gente também tem por parte do Estado um pouco de embrólios que precisam ser resolvidos. Temos áreas que você vai verificar, ela é um triplex, ela tem 5 registros sobre a mesma área. E aí é onde o provimento 73 vem fazendo essa exigência que nada mais do que, no meu ponto de vista, aperfeiçoa o provimento 26, trazendo mais segurança jurídica. Com certeza, ele traz mais clareza para o processo, vamos dizer, e mais segurança do que está sendo feito, porque, conforme o doutor disse, no Intermate nós temos ainda uma escada de títulos sobrepostos sobre os outros. Então, isso tudo é na intenção de trazer uma maior segurança e clareza ao processo. Então, facilita bastante. No momento que foi publicado este provimento, logo em seguida marcamos um evento técnico com a doutora Suelene aqui do cartório do primeiro ofício em Rondonópolis, trazendo um pouco mais de clareza para todos os técnicos e advogados que atuam nesta área. Mas eu lembro que uma situação específica, eu fiquei tanto na dúvida, eu contratei alguém para poder subir um drone e demonstrar que aquela área ela estava desocupada, que era onde a gente exercia a posse, demonstrando todos os lindeiros, porque de fato a gente entende que ficou uma lacuna, mas eu acredito que esse laudo, construído da forma com que a Vértice vem estruturando, vai ser o suficiente. Mas toda vez que muda uma legislação, um provimento, a gente só sabe na prática. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando um pouco no assunto, né? Eu que entendo um pouco menos desse tema aqui, você falou que tem um prazo, né, de ocupação de 10 anos com benfeitoria e 15 anos sem benfeitoria. Aí você falou agora que subiu um drone para comprovar essa ocupação. E eu queria entender assim, como que funciona esse processo, né? Porque assim, se ele não tem benfeitoria, como que ele prova que ele estava lá na área? O que acontece? É uma área de terras, por exemplo, que ainda é floresta. E aí a pessoa já tem ali um cercado, já tem um CAR demonstrando que X% da área ainda é área nativa, mas ele tem ali uma residência, ele tem ali uma casa, né? E aí, quando a gente vai fazer uma regularização fundiária, os principais documentos são os documentos de posse. Então, ele pode regularizar aquela área apenas demonstrando a sua ocupação ali, tendo um pequeno pomar e etc. Agora, se ele tiver benfeitorias, ele tiver ali uma criação de gado, de aves, ou até mesmo um manejo florestal, que é muito utilizado para as áreas de nativas, né, de bioma nativo, que ainda não foi explorado, também serve para poder provar a função social. Nada mais quando eles permitem fazer uso capião, o requisito é cumprir a função social. Como que cumpre a função social? Demonstrando que está exercendo alguma atividade. E não basta cumprir a função social, tem que cumprir a função social com responsabilidade. Por isso que a área tem que ter um CAR. O CAR é uma das principais exigências ali na hora de se fazer o uso capião, ou seja, uma regularização fundiária, demonstrar que está exercendo atividade, porém respeitando as normas ambientais. Uma dúvida que eu fico assim, ele tem a sua área como reserva. Ele tendo isso declarado no CAR dele, ele tem o uso capião, uma fração de área que ela é toda fechada. Mas ele tem o seu CAR, que é declarado uma área como uma reserva permanente. Ele pode requerer também o uso capião sobre essa área? Ele pode requerer o uso capião sobre essa área, porém lembrando que quando for exercer qualquer atividade econômica, ele tem que fazer o licenciamento, fazer o pedido de abertura, que é com o Rafael. Porque ele não vai conseguir provar
que, já que é uma área de floresta, né, de mata nativa, ele não pôde construir nada ali, né? Então, serão uns 15 anos. Destinado E a reserva. preservar também é cumprir a função social. Sim, claro. Interessante. Bom, a gente conversou bastante sobre essa questão de regularização, né? Porque sem matrícula a gente não trabalha com crédito rural. Mas, doutor, vamos agora dar uma forcinha para quem está nos assistindo, né? Que não é do direito, não é da agrimensura, não é da ambiental, não é do crédito. Em termos bem práticos, assim, bem objetivos, o que essa pessoa pode fazer para sair da posse para a matrícula? O primeiro passo é comprovar a posse. Como que a pessoa pode comprovar a posse? Demonstrando o exercício de atividade com talão de água, de energia, de cooperativa, de associação quando é assentado. E aí, para a pessoa sair dessa posse, ou seja, da informalidade para a matrícula, que é a certidão de nascimento daquela área, ela pode, através do uso capião, como a gente bem falou. O que é o uso capião para você entender? Reunir todos os seus documentos de posse que você exerce a posse, contratar um advogado, levar até um advogado particular ou público, lembrando, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular, tem a Defensoria Pública que faz muito bem esse serviço. A pessoa pode, através do judiciário, que é através de ir até o juiz ou advogado, pedir aquela regularização, ou ir até um cartório, né? O advogado, munido de todos os documentos, vai até um notário, um cartório de segundo ofício, e vai fazer o requerimento, seja de adjudicação, de uso capião, mas lembrando que a gente tem um divisor de águas para chegar até a matrícula, que é o serviço da agrimensura, onde pede até o Intermate a certidão para fins de uso capião, onde o Estado vai demonstrar se aquela área de particular, ou seja, já titulou para alguém, ou pública. Sendo pública, faz uma aquisição originária, sendo particular, podemos seguir com o uso capião extraordinário. Porém, temos muitas situações onde a pessoa ela compra devidamente de quem já era dono, através de um contrato. E lembrando que a legislação no Brasil permite o contrato verbal, aquelas compras que as pessoas fazem sem instrumentalizar, sem colocar no papel, e a pessoa munida de documentos também pode chegar até a matrícula, mesmo que aquela pessoa que vendeu já morreu e etc., através da adjudicação. E a adjudicação nada mais é do que você demonstrar que determinado bem, ele é seu por direito e por isso me dá aqui que é meu, e a gente consegue fazer isso através do cartório, mas para tudo precisamos provar. Comprovante de pagamento, serve, testemunhas, Vizinhos. e etc. Isso. Ótimo. Então tem solução, né? Pra gente chegar aqui no crédito, a gente precisa da matrícula e não é impossível, né? Então, pessoal, vocês que estão aí assistindo, se identificaram com essa situação, se conhece algum vizinho, comenta aqui embaixo. Se conhece algum vizinho que tá passando por isso, compartilha com ele esse vídeo, né? Nós queremos chegar até vocês, né? Nosso objetivo aqui é alcançar vocês e ajudar vocês nesse processo do crédito. Mas não é só a matrícula, tá? Que é o entrave para nós do crédito rural. Tem mais algumas questões. Mas assim, eu vou até passar a bola pro Rafael agora, porque ele tá bem acostumado, né, a conversar ali com o crédito. Rafael, qual que é a nossa maior recorrência com vocês no ambiental, quando a gente fala de crédito rural? Olha, tem vários pontos, né, que são abordados, mas assim, o principal de todos e talvez o mais complexo, né, só pontuando, não vou explicar totalmente, é a questão do CAR, né, ele ali é o ponto-chave. E a gente tem também algumas outras situações que são dos desmates, né? Então, quando tem algum desmate que é encontrado nessas áreas, né, isso também trava bastante. Esse desmate ele pode ser através do PRODES, né, que é a sigla aí que todo produtor tem medo. Sim. Se eu chego aqui numa reunião e eu falo que na propriedade ele tem PRODES, a pessoa chega até a suar, já começa a suar porque ela já sabe o problema que ela está se metendo, né? Mas tem solução. A gente tem também algumas instituições que investigam através de anotações no MAP Biomas, né, que apesar de não ser uma instituição oficial do governo, ela também serve como parâmetro, né, para esse tipo de levantamento. E a gente tem, assim, acho que o pior de todos, que é quando a propriedade ela já está embargada, né? Então ela tem um embargo, seja da SEMA, que é um órgão estadual, seja do IBAMA, que é um órgão federal, porque naquele embargo a atividade ela está proibida, ela não pode executar a atividade ali. E as instituições financeiras, elas veem esse embargo como um entrave absoluto, né? Então, assim, eles não fazem liberação de crédito porque eles não têm como com certeza afirmar que aquele dinheiro não vai ser utilizado naquela área e o produtor vai estar desrespeitando o embargo. Então, ele é um dos entraves maiores, né, que a gente vê ali. Ele é indiscutível.
Ele é mais discutível. Ele tem como solucionar, existem meios, né? Tanto da parte de uma pessoa técnica tá auxiliando naquele desembargo, também como um jurídico, né? E nesse caso do embargo, doutor? Assim, eu sei que é bem complexo, mas a gente também, né, nosso tempo tá quase ali, temos muitos assuntos, vamos conversar em outros episódios, mas pra gente conseguir entregar pro pessoal nesse primeiro episódio, assim, um norte, né? Juridicamente, o que a gente poderia fazer ali no caso do embargo, que acontece bastante aqui na nossa região? O primeiro passo é solicitar esse desembargo, mas aí quando você vai fazer a solicitação desse desembargo, você tem que cumprir alguns requisitos, principalmente a validação do CAR, que é onde a gente tem maior entrave. A gente sabe que hoje o Estado tem esse CAR digital, está tentando desburocratizar para entregar para o produtor ferramenta e meios para ele exercer a sua atividade, e sem o CAR validado eu sei que é muito difícil. Existe uma situação, todo um movimento para o pequeno produtor, mas falando em linhas gerais, a gente precisa validar o CAR. E o que eu vejo de mais dificuldade na validação do CAR, muitas das vezes quando vai solicitar este serviço de validação do CAR, quando chega para validar, observa que os técnicos deixaram de fazer alguma coisa, e aí isso volta para o final da fila depois de corrigido. Existe um movimento muito grande sobre mandado de segurança. A maioria dos produtores já são pessoas da terceira idade, então eles já têm uma prioridade por lei nessa análise, mas sabemos que essa prioridade apenas não é o suficiente. Precisa entrar com mandado de segurança. O que o mandado de segurança faz? Ele não valida o seu CAR. Ele manda com que o órgão valide, analise, ou seja, ele dá um prazo, ele determina. E aí, determinando esse prazo, o órgão vai analisar, estando tudo certo, vai validar, mas não estando, ou seja, tendo divergência com relação às informações que foram colocadas no CAR, ele volta para o final da fila. Existem muitas formas hoje de você validar, ou seja, regularizar, principalmente doutor, fazendo então, os acordos. já que tem muita forma de validar isso, eu vou falar para a gente deixar isso para o próximo episódio, para ficar uma pulguinha atrás da orelha, o pessoal ficar curioso e querer assistir o próximo. Maravilha, então. Acompanhe a gente, vai ter episódio logo em seguida. Pessoal, eu sei que a conversa está muito boa, muito proveitosa. Então, lembre-se de se inscrever, apertar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que está precisando ter acesso a esse conhecimento. Nos vemos no próximo episódio.